Acabei atrasando um bocadinho a vir para cá, irmãos me perdoem, mas louvado seja Deus, tem sido uma experiência muito interessante, muito boa ali. Oremos por esse trabalho, amém, irmãos? Orem por essa classe em espanhol, do Senhor da graça, sabedoria, ajuda, e continua a trazer pessoas que realmente o Senhor possa fortificar para a glória do nome dele, amém? Esta manhã seguimos em Timóteo, continuamos 1 Timóteo, ainda no capítulo 1, a segunda parte do capítulo 1. A semana passada nós tivemos, abrimos esta série e tivemos a estudar um pouco sobre quem era Timóteo no início e depois como é que esta carta é aplicada. O que eu a semana passada não terminei, eu gostaria de ler agora com os irmãos, é a primeira... é Apocalipse. Eu não li o texto Apocalipse no final da mensagem, só dei conta depois em casa, e acho que é importante nós retermos isso. Apocalipse 3, versículo 11, ainda não é o texto de hoje, diz assim: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. É na carta à igreja de Filadélfia, amém? Os irmãos identificam-se com isso? Amém? A carta à igreja de Filadélfia. Nós. Amém? Não é nós aqui fisicamente, mas é, sem dúvida, identificamos com o nome. Mas o porquê esse versículo no final da mensagem da semana passada, que outra vez, irmãos, perdoem, eu esqueci de ler, é por causa de que Paulo vai incentivando Timóteo a manter naquilo que é fiel, que é sagrado. Aliás, estas duas cartas são muito sobre isso. Como nos mantermos fiéis à palavra do Senhor, fiéis ao que temos aprendido e fugirmos de doutrinas heréticas e de erros e de modismos, amém? Avaliando sempre o que é realmente importante e deixando para lá coisas de menor valor. O texto de hoje está, como eu já disse, em 1 Timóteo, capítulo 1, a começar no versículo 12, mas ainda antes de lermos, eu queria lembrar o texto que o nosso presbítero abriu o culto. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É objetivo nosso imitarmos a Cristo, e é objetivo nosso também que outros possam olhar para nós e possam ver Cristo em nós e possam assim imitar a nós mesmos. É uma tarefa séria, chegar à beira de alguém e dizer assim: faz como eu faço. Normalmente a gente ouve dizer muito: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Mas não é bíblico, não. Bíblico é: faz como eu faço, eu sou um exemplo. O sentido de responsabilidade, irmãos, é muito claro nas Escrituras e é muito pouco aceito hoje, cada vez menos. Nós temos cada vez menos essa ideia de que nós temos que ser exemplo, nós temos que fazer exatamente o que... ser exatamente isso, ser compromissados ao ponto das pessoas poderem ver Cristo em nossas vidas e poder sermos um modelo a seguir. Amém? É uma tarefa árdua, mas que o Senhor... o que pedimos ao Senhor que coloque nos nossos corações de forma a que façamos assim. Então, se o irmão puder, fique de pé. Irmãos puderem, fique de pé. Hoje o tema da nossa mensagem é o testemunho pessoal de Paulo, e o texto então é 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 20. Oremos então para a leitura da palavra do Senhor. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para a palavra, ela possa falar a nós e nós possamos ser edificados para a honra e glória do nome do Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas e por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de querer para a vida eterna.
Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas, a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Mas podem ficar sentados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Este texto da palavra do Senhor que nós lemos, que nós colocamos como tema ou título, testemunho pessoal de Paulo. Paulo vai falar da salvação dele, Paulo fala do ministério dele e Paulo agora transfere para Timóteo esse entendimento. Daí que nós lemos 1 Coríntios 11:1, que diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como já disse, um princípio que o Senhor possa gravar esta manhã, nesta mensagem, em nosso coração, para que possamos levar isso a sério. Versículo 12, vemos juntos, siga na sua Bíblia, diz: dou graças a Deus, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quem era Paulo? Chamado por Deus para o ministério, entendemos isso claramente. Foi considerado fiel. Pontos importantes aqui. Deus é que lhe deu força. Força não estava nele, estava em Deus que lhe deu força. E ele dá graças a Deus por isso. Ele dá graças a Deus por Deus ter dado forças, considerando-o fiel, e foi chamado por Deus para o ministério. Quando nós lemos às vezes certas observações de Paulo sobre ele mesmo, alguém pode ficar com a ideia que ele achava muito dele, de si próprio, ele achava-se o melhor. Nós vamos ver neste texto, irmãos, que Paulo não se considera assim. Ele atribui a Deus e dá graças a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, de forma a que ele pudesse ser e agir de tal forma que ele pudesse ser alguém a ser imitado. Alguém a quem Timóteo pudesse colocar os olhos e pudesse seguir como exemplo no ministério. Com todos os outros e com todas as igrejas, ele tinha sempre o objetivo de se colocar numa posição diante de Deus, dando graças a Deus, honra e glória em nome do Senhor, de forma a que todos pudessem seguir o exemplo dele em humildade e em serviço a Deus. Que o Senhor nos ajude a perceber isso em nossas vidas. Nenhum de nós deve pensar mais de si próprio do que aquilo que é, mas dar sempre glória a Deus com tudo, não tomando nunca uma posição de fraqueza. Hoje nós vamos ver isso na segunda carta de Timóteo também, mas na primeira já. Nós vamos ver isso, mas mais claramente na segunda carta a Timóteo, onde nós vamos encontrar que Paulo diz a Timóteo para combater o bom combate, sabendo que Deus é fiel, sabendo que ele tem um propósito maior do que ele próprio, que a glória de Deus é manifesta em dificuldades, em lutas, mas que somos vencedores. A igreja de Cristo Jesus é uma igreja vencedora. Nós vencemos, combatemos contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade, mas nós somos vencedores em Cristo, porque Cristo já pagou o preço e já alcançou vitória. Amém? Nós precisamos de centrar isso em nossa mente. A nossa vitória não vem de questões do mundo, não depende das circunstâncias, vem de Cristo Jesus e jamais poderemos, como igreja, sair a perder. De forma alguma. Não somos os coitados que nos arrastamos para ir de qualquer maneira. Somos o povo de Deus. Atribuímos glória a Deus por cada vitória alcançada em nossas vidas, nos nossos combates contra Satanás, nos nossos combates contra o pecado, nas nossas tentações. Atribuímos a glória a Deus, sabemos que é Ele que nos dá as forças, mas jamais baixamos os braços ou somos derrotados ou dizemos não posso mais. Não existe isso para o cristão. Porquê? Porque a nossa vitória não depende de nós. A nossa vida depende de Deus. Amém? E Ele é vitorioso. Jamais esqueça isso. Jamais esqueça isso. Não deixe as tribulações, as aflições desta vida o colocar numa posição tão grande, tão desesperada, que você parece que não tem saída. A sua saída vem do alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Louvado seja Deus.
versículo 13, versículo 12, quem era Paulo? Então alguém que foi chamado para o ministério, considerado fiel, Deus lhe deu forças, mas ele dá glória a Deus, ele agradece a Deus por isso. No versículo 13, Paulo continua a falar de si próprio e diz assim: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Quem era Paulo, ou quem tinha sido Paulo antes da sua conversão, do seu chamado para o ministério? Alguém que era blasfemo, alguém que era perseguidor, alguém que era insolente, mas em meio a isso tudo, ele alcançou-me por misericórdia. Tudo isso que ele fez foi por ignorância, e aqui ignorância, meu amado irmão, não é falta de conhecimento, porque Paulo era instruído, mas sim falta de revelação por parte do Espírito Santo. Significa que ele não entendia. Essa ignorância aqui. Lembra, meu amado irmão, você pode decorar a Bíblia toda, e deve fazê-lo se você conseguir. Mas se não for para a ação do Espírito Santo trazendo iluminação para que possamos crer e receber em nosso coração, é inútil. É inútil. Contudo, devemos, por causa dessa iluminação do Espírito Santo, por causa dessa, eu noto que eu estou a usar a palavra iluminação, não a palavra revelação. Revelação é quando foi revelado pelo Espírito Santo, é o que é canônico. Falando de iluminação, é aquilo que o Espírito Santo traz na nossa mente quando você lê o texto e ele se torna vida para si. Até aí somos ignorantes, até podemos ter o texto curado, mas continuamos a ser ignorantes. Não há verdade em nós, ela não habita em nós. Mas na hora que ela habita, na hora que ele recebeu, na hora que ele entendeu o que é que o Antigo Testamento, que ele era foi estudioso do Antigo Testamento, na hora que se tornou verdade para ele, tornou clareza para ele, ele não mais fez isso, jamais foi incrédulo. Amado irmão, que o Senhor, amada irmã, que o Senhor nos ajude a entender que estudar as Escrituras é extremamente importante. E não estou de forma alguma a dizer assim, então não estudo, espero pela minha iluminação. Não. Porque Paulo se tornou e quem se tornou, e Deus usou tudo aquilo que ele sabia antes e tudo que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, como nós sabemos, para que mais tarde, quando a verdade foi transmitida a ele, ele foi iluminado. Ele conseguiu aplicar tudo isso. E é por isso que o Senhor o usou para escrever esta grande porção do Novo Testamento, e como por exemplo a carta a Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses e por aí fora. Amém? Então estuda as Escrituras, mas dependa sempre da ação do Espírito Santo. Jamais tente interpretar o texto por si mesmo, sem auxílio e ação do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes temos que chegar ao texto e dizer: Senhor, abre o meu entendimento para que se torne claro para mim, para que eu possa perceber, para que eu possa receber. Versículo 14. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor, transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. O que aconteceu com Paulo? Sendo ele um perseguidor da igreja, nós iremos falar sobre isso já a seguir, sendo ele tão blasfemo e todas essas coisas que aconteceu com ele, a graça transbordou, não pelas obras. Ele jamais diz: eu fiz isto ou eu fiz aquilo. Como muita gente hoje acha: eu aceitei Jesus, eu dei o passo, eu fiz alguma coisa, né? Há uma história interessante que eu ouvi, pela primeira vez que eu ouvi isso foi pelo pastor Augusto Nicodemos, e agora há dias ouvi numa gravação do Reagan, o presidente Reagan, tinha dito a mesma coisa, eu não sabia. Aquela história nós já devem ter ouvido, do agricultor que comprou um terreno e transformou aquilo tudo, pôs aquilo tudo bonito, produziu muito, e ele ia falar com o pastor falou com ele, na versão do Reagan foi o pastor, na versão do Augusto Nicodemos são dois amigos, e ele falou com ele e disse: que bonito que Deus fez, que maravilha, olha como a sua terra está a produzir, olha o melhor milho que eu já vi, as melhores batatas que eu já vi, olha que Deus está a abençoar e está a fazer. E aí o fulano disse: pastor, está certo. Mas você tinha que ver como é que isto estava antes de eu cuidar disto, como é que Deus tinha isto. Ele comprou o terreno e começou a produzir, e começou há dias de um outro, não me lembro agora quem. Sabe o que é que você contribuiu para a sua salvação? O seu pecado. A única coisa que nós contribuímos para a salvação
é o nosso pecado. Você trouxe o seu pecado, Deus fez o resto. A única coisa que você podia ter trazido, você não tinha, quão depravados nós somos e quão corrompidos nós somos. Não trazemos nada, é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que transforma. Em todo o processo da nossa vida, em todas as coisas, nós somos totalmente dependentes de Deus. E Paulo entende isso e ele diz, é por graça, é a graça que transbordou. Eu não tinha nada para trazer, eu não tinha nada para oferecer. Olhamos para a vida de Paulo e achamos que era um gigante da fé, e é. E porquê isso? Porque a graça transbordou, foi Deus que operou, foi Deus que fez. Ele se colocou nessa posição de aceitar que era a vontade do Senhor. Versículo 15 e 16 da palavra do Senhor. Amém. Versículo 16 diz assim, esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Meu irmão, quando você achar que é muito pecador, não fica alarmado. Paulo era pior. Alguns olharam para mim e disseram, ok, não vou com essa conversa. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, então se você achou que não era, ele disse 2 vezes. Paulo diz 2 vezes seguidas que ele é o pior dos pecadores. Você não é tão mau assim, irmão. Olha no espelho e diz, eu sou capaz. Paulo era pior. Eu posso. Ninguém vai na conversa, não é? Ninguém vai na conversa, pois não? Ainda bem, irmãos, louvado seja Deus. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo afirma 2 vezes seguidas que ele era o pior dos pecadores. E é claro, meus amados irmãos, que Paulo, mesmo no mesmo contexto acima, afirma o facto de ele ter sido perseguidor da igreja. Amém? Paulo perseguiu a igreja de Cristo. Esteve envolvido, inclusive, no primeiro, com o primeiro martírio. Estevão. Diz o texto em Atos, que ele estava lá presente. Certo? É claro que o facto de ele ter sido perseguidor da igreja, por certo, o consumia por várias vezes, e por certo, e os irmãos lembram, em Atos diz que a igreja desconfiava de Paulo. No início, tinha medo. Será que ele está-se fazendo de um de nós para nos destruir? Mas Paulo sabia que ele era o pior dos pecadores porque ele conhecia tudo sobre a sua vida, à luz das Escrituras, à luz de Cristo. Ele próprio, imagina ele escrever Romanos, sabendo quem ele era. Você lê Romanos sabendo quem você é, você se aterroriza, certo? Imagina ele escrevendo, falando sobre ele próprio, quão condenado ele deveria ser. Mas ao mesmo tempo ele entendia a grandeza da salvação. Amado irmão, quando você olha no espelho da palavra, é impossível você não achar que você é o pior dos pecadores. E é bom que assim seja. É bom que nós sejamos como Paulo nesse sentido. A gente olhar e dizer assim, eu sou o pior de todos. Porque todos os outros você conhecem-lo por aquilo que você exteriormente aparenta. Mas diante de Deus, o seu coração é exposto ao ponto de você saber o quão pecador você é. Por isso Paulo diz, eu sou o pior de todos. Eu posso dizer, amado irmão, que eu sou o pior pecador que eu conheço. E estou certo que cada um de vocês poderá dizer o mesmo de si mesmo. Que alguns iam dizer, eu sou capaz de dizer isso também do pastor. Não, de si mesmo. Somos o pior de todos quando nós olhamos para a Escritura e sabemos tudo que está no nosso coração, todas as coisas que já passaram na nossa mente, todas as coisas que já aconteceram, e nós olhamos e pensamos quão terrivelmente e quão terríveis somos. Eu acho que foi o pastor Paulo Washer que disse que se passasse no ecrã tudo aquilo que já passou na minha cabeça, você fugia daqui e nunca mais voltava. Mas isso foi o que ele disse, não é? Meu amado irmão, se tudo que passa na nossa cabeça já passou no nosso coração, fosse exposto e revelado. Eu tenho um colega de trabalho que eu gosto muito, muitos anos que eu tentando falar com ele de Jesus, e a minha esposa também, e agora até o Tiago, porque o Tiago agora trabalha com ele.
E uma das coisas que ele me pede é que quando eu chegar lá, ponha uma boa palavra para ele. Dê um toque lá, oh, Jesus, vem aí um fulano aí atrás. It's a good guy. E a única coisa que eu disse a ele, o facto de ele ser à volta de 10 anos mais velho que eu, não lhe diz nada a ele. Eu disse a ele assim, não, pela lógica, tu chegas lá primeiro, não? Eu disse assim, tu estás à espera que eu morra, né? Tu quer dizer que eu morra, né? E vou lá e vou pôr uma palavra boa para ti. Eu já disse a ele várias vezes, eu brinco com isso. E já lhe disse a ele várias vezes, ele agora brinca com o Tiago sobre isso, com o Tiago com isso também. Mas eu já lhe disse várias vezes, eu vou pôr a boa palavra agora, eu vou orar por ti agora, porque lá depois já não tem solução. Ainda acabar primeiro. E ele, esse meu colega, acha que não, eu perguntou uma vez como é que é. Ele disse, estamos a falar como é que é a eternidade, como é que é eu chegar no céu, o julgamento. E ele acha que tem lá um ecrã gigante. O Tiago é o técnico da imagem lá no céu, deve ser. Tem um ecrã gigante e vai passar tudo que é da nossa vida lá. Eu não sei quem está com tempo para ver isso, mas na verdade você tem toda a eternidade. Você não quer que a sua vida toda passe no ecrã. Você quer que a graça de Cristo cubra tudo. Que o sangue de Jesus limpe e purifique. E essa é a nossa esperança. Eu não estou a dizer que não vai ser tudo revelado ou que vai. Nem é esse o assunto aqui. A questão é que o que Paulo diz aqui no versículo 16. Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo. Ele alcançou misericórdia, sendo ele o pior dos pecadores. E no versículo 17, como não podia deixar de ser, ele se volta e diz ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam glória e honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. Já está. Perdão. É interessante, amados irmãos, nos escritos de Paulo isto. Eu acho isto tão interessante. Eu sei que eu tenho várias cartas em que ele está a escrever sobre uma coisa qualquer e ele tem que parar para dar glória a Deus. E é claro que não estou a tirar aqui a inspiração divina. É a inspiração do Espírito Santo, claro. Mas tem coisas no ministério de Paulo, na vida de Paulo e nos escritos de Paulo que chamam a minha atenção e um deles é esse. De tempos a tempos, de momentos a momentos. Ele está a descrever e quando ele fala da eterna salvação, da glória, da gloriosa salvação, ele para como fazer uma oração, ele diz assim, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam glória, honra e glória para todos sempre. Amém. É como se você não entendeu até aqui que a glória pertence a Deus, que é Deus que opera, que o ato é de Deus para a glória dele. Ele para dizer isso, mas num sentido da oração é como é grande demais para não parar e falar da salvação e da glória de Deus e agradecer a Deus e honrar aquele que salva. É como você quando está numa conversa com alguém e você está a falar de uma coisa boa que aconteceu na sua vida e você para dizer assim, graças a Deus. Certo? Fazemos isso nas nossas conversas? Fazemos isso? Não é? Não fazemos? Estava a vir para cá e sei lá, e a ter um acidente. Graças a Deus não aconteceu nada. Não é isso? A gente não fala assim. E na verdade nós não estamos a evocar o santo nome de Deus em vão, a menos que não estejamos realmente a dizer graças a Deus, não é? Senão seria invocar o santo nome de Deus em vão. Se você diz isso sem pensar em Deus, é pecado, na verdade. Amém? Mas quando damos graças a Deus, não estamos realmente dando graças a Deus. Espero que seja assim. Não é? Um ateu estaria blasfemando. Porque estaria usando o nome de Deus sem ter o seu coração voltado para Deus. Amém? Mas nós fazemos isso com o nosso coração voltado para Deus. Paulo falando da salvação, em vários momentos dos seus escritos, ele para dar glória àquele que o salvou, honrando o nome do Senhor e glorificando. E é isso que nós fazemos cada dia do Senhor quando nos reunimos. Nós vimos para honrar e glorificar aquele que nos salvou. O Senhor Jesus Cristo, dar glória a Ele, porque Ele é o Rei eterno, Ele é o único Deus. Ele é imortal e invisível, mas a Ele sejam dadas a honra e a glória. Quando? Para tudo, sempre, sempre, continuamente. Para toda a eternidade, porque Ele merece, só Ele é digno, só Ele é Senhor, só Ele é Deus. E Ele fala, quando Paulo testemunha de si mesmo. Agora compare, irmãos, este testemunho, do versículo 12 ao versículo 17,
com alguns testemunhos que a gente ouve às vezes. Às vezes a gente ouve pessoas testemunhando da salvação delas, que no final dá vontade de cantar aquele hino: a mim toda a glória. Ai, não é assim, para não? É a Deus toda a glória, não é? Mas a pessoa falou de uma tal maneira que no final você apetece-lhe dizer: oh, graças a si que você se salvou. Você percebe o oposto de Paulo. Paulo apresenta-se o pior dos pecadores. Paulo apresenta que foi perseguidor da igreja. Ele apresenta que foi desobediente. Ele diz: eu era ignorante, mas a graça abundou de tal maneira que agora, depois de eu expor isso, explicar isso, eu quero dar glória a Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero bem dizer o nome dele. Irmão, quando nós temos um entendimento claro de como é que nós fomos salvos e de onde fomos salvos, só nos resta glorificar e honrar e bendizer aquele que nos salvou. Apresentar diante de Deus como tendo participando daquilo que Deus fez é tão absurdo. É tirar a glória, é tirar a beleza. Não dá para acrescentar nem tirar nada, porque é perfeito. Não há nada que você possa acrescentar à sua salvação. Não há nada que você possa acrescentar à obra do Calvário, da cruz e do sepulcro vazio. Não há nada. Nada. É perfeito, é completo, é absoluto. Se você puser qualquer coisa, estraga. Estraga. Não coloca nada, deixa estar como está. Seríamos nós, mortais, capazes de acrescentar alguma coisa à obra daquele que é imortal e eterno? Seríamos nós capazes, nós pecadores, capazes de acrescentar alguma coisa ao plano salvífico daquele que é santo eternamente? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender que humildemente aos pés da cruz possamos todos os dias dar ações de graças e glorificar aquele que nos salvou, aquele que tomou o nosso lugar. Paulo é tão claro nisso, em seu testemunho pessoal, dando glória a Deus. Não há como escapar e avançar com o que ele estava a dizer. Ele tinha que honrar e glorificar o Salvador eterno. Daí ele prossegue e disse: Timóteo, meu filho. Que bonito, não é? Meu filho. Em nossa casa, às vezes, a palavra filho em Portugal, a gente chama filho àqueles que não são filhos, não é? A gente, não sei se no Brasil, mas em Portugal, se tem uma criança, um amigo, já é o filho, anda cá. Vocês falam isso também no Brasil, não é? Não? Uns sim, outros não. Uns para cá, outros para lá, mas em Portugal é normal. Ó filho. E não é um filho, é uma criança que a gente estima. Lá em casa deu confusão, né? Filho sou eu. Aquele não é filho? Porquê que? Foi a mãe. Porquê, mãe? Porquê que tu chamaste filho àquele? Ele não é filho, o filho sou eu. Ok, então a gente agora tem que corrigir esse tom aí. Mas agora tem desculpa, que está na Bíblia. Paulo chamou a Timóteo filho, e ele não era filho. A proximidade de Paulo com Timóteo é interessante, não é, irmãos? É bela, não é? Paulo tinha Timóteo como literalmente um filho na fé. Alguém para acompanhar e crescer. Você lembra que Paulo diz que teve dores de parto? Lembra disso? As imagens já estão ofendidas. Sabe lá ele o que é que está a falar? As irmãs estão... Hã? Sabe nada. Sabe lá o que é dores de parto? Irmãos, irmãs, os seus maridos já tiveram com gripe. Vocês sabem, né? É pior. Entendeu? Vou ser apedrejado hoje, não é? Irmãs, Paulo disse que teve dores de parto. Como que dores de parto pela igreja? Lembra? Como pela igreja. Era como ele via os seus filhos em Cristo. Por isso ele podia chamar Paulo, Timóteo, de filho. Amém? É nesse sentido. É claro, irmãos, que a gripe que o seu marido apanha não tem nada a ver com as dores de parto. Além disso, nem gera filhos. Só não presta para nada, não é?
Mas a beleza, a comparação que Paulo faz com alguém que deu à luz e a importância desse momento, quando ele se referia à igreja. E a Timóteo, ele chama Timóteo meu filho. Dou-lhe esta instrução, versículos 8, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Amado irmão, amada irmã, você é chamado para combater o bom combate. Somos alistados no exército divino quando fomos salvos. Você está combatendo o bom combate? Ou você está indo com a onda? Você está indo com a maré? Para onde virar? E também em Portugal a gente diz a Maria vai com as outras. Já nem me lembro de onde é que isso veio, também não importa agora. Veio do Brasil. Ótimo. Então os irmãos do Brasil também já sabem. A Maria vai com as outras. Claro que tem um pedaço de história aqui, né? Então, esse costume, essa fase, às vezes os crentes são assim. Em vez de estar a combater o bom combate, vão na onda do mundo, das conversas do mundo. Em vez de estarmos a combatendo a sã doutrina, ficamos entretidos com história, volta para cá, volta para lá. Isso é um excesso, demasiado. Lembrem, nós estamos no mesmo contexto do capítulo da semana passada. O mesmo capítulo da semana passada, no mesmo contexto. Não dar lugar a coisas que não têm valor. Aproveitarmos o nosso tempo sabiamente, combatendo pela sã doutrina. Lutando. Irmãos e amados irmãos, nós somos comparados a guerreiros que lutam pela verdade absoluta das Escrituras, que não fraquejam e não se esmorecem, mas que continuam a combater. E Paulo está a dizer a Timóteo: combata o bom combate. Como? Versículo 19: mantendo a fé e a boa consciência. E já vamos continuar, que o Senhor vai falar de naufragar na fé. Mantendo a fé e a boa consciência, lutando pela sua vida espiritual. Amados irmãos, lutamos tantas outras coisas menos importantes. Levamos à volta de 14 anos da nossa vida, se não estou a falar nem dos anos de ir ao college, só até completar o high school, dá 14 anos, não dá? À volta disso? Depende de onde é que você entrou na escola. 14 anos para ter alguma instrução, para aprender a ler e a escrever e algumas coisas poucas mais. Depois vai para o college, 3, 4, 5 anos, 6 anos, depende, para finalmente ter uma carreira. Para trabalhar quantos anos? Se correr bem, 40. Se correr bem. Right? Estabelecer uma carreira de 40 anos, fazer, já é uma coisa, não é, irmãos? E tão pouco tempo dedicado à instrução e ao ensino de coisas que são eternas. Passamos tão pouco tempo nas Escrituras. Passamos tão pouco tempo juntos, orando e buscando a Deus para a nossa vida espiritual. E posso arriscar a dizer que passamos tão pouco tempo em nossas casas, orando, se compararmos com o tempo que nós gastamos, por exemplo, a trabalhar. Saímos da nossa casa para trabalhar 8 horas, 10 horas, 12 horas, e devemos fazê-lo, claro que sim. Devemos ir para o college, claro que sim. Devemos buscar uma carreira de sucesso, claro que sim. Devemos fazer high school, muito mais ainda. Não estou a dizer que não. Mas eu estou a dizer é que nós conseguimos investir tanto em coisas passageiras e tão pouco em coisas celestiais e eternas. Tão pouco tempo. Combatendo a fé. Combatendo o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência. Lutando em oração para não pecar contra o Senhor. Para crescer no conhecimento do Senhor. Para servir melhor o Senhor. Para estar cada vez mais envolvidos no combate contra as trevas. Veja o que aconteceu com alguns. Por rejeitarem isso, versículo 19, naufragaram na fé. Meus amados irmãos, a gente pode arranjar desculpa onde a gente quiser. A gente pode culpar quem a gente quiser.
A gente só naufraga na fé por nós mesmos. Você pode arranjar o que você quiser. É por causa disto, é por causa daquilo, é por causa do outro. É por causa do pastor, é por causa do presbítero, é por causa da igreja, é por causa do... seja do que for. O problema foi seu. É por rejeitar o manter a fé, a boa consciência, é por quando paramos de combater o bom combate. Naufragaram na fé. E entre eles estão Himeneu e Alexandre. Sabe o que é que Paulo fez com eles? Versículo 20. Entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Você sabe que estes dois nomes são repetidos na segunda carta a Timóteo? Eu vou tentar ser rápido. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Vamos aprender mais sobre quem era Himeneu e Alexandre. Perdão, eu estou em Tessalonicenses. Perdão. O ensino destes alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu, o mesmo Himeneu que nós lemos agora, e ele agora acrescenta um outro nome, e Fileto. E estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Quem era este Himeneu que Paulo entregou a Satanás? Alguém que vinha disseminando, que vinha querendo e afirmando heresias, doutrinas falsas. Cuidado que a sua fé não naufraga. Como é que a fé naufraga? Rejeitando a boa consciência, rejeitando a fé, parando de combater o bom combate. Vamos ver quem era Fileto, perdão, Alexandre. 2 de Timóteo 4, versículo 14. Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Um deles, herético, disseminava falsas doutrinas, ensinos errados. E outro, alguém acusado por Satanás, causou males. Paulo diz muitos males. Talvez difamações, talvez mentiras, talvez propaganda do que era errado. Amados irmãos, como é que começou? Naufragaram na fé. E como é que eles naufragaram na fé? Rejeitando a sã doutrina, rejeitando a verdade. Não sabemos como é que foi o final deles. Sabemos, meus amados irmãos, que se eles eram salvos, foram restaurados. E sabemos que a intenção aqui de entregar a Satanás era para que eles possam ser provados e possam se arrepender. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a aprender deste texto. Que não aconteça conosco. Às vezes a falta de seriedade que nós tomamos com relação àqueles que fazem o que é errado, levam outros a fazer errado. Que o Senhor possa também nos ajudar e abrir os nossos olhos para nós tomarmos medidas certas e sérias, tão sérias quanto esta, de entregar a Satanás aqueles que estão pervertendo o bem que acontece na igreja, para que o corpo de Cristo não sofra. Paulo fez isso e falou sobre isso. Sabe o que é interessante, meu amado irmão, esta manhã? A semana passada eu disse que eu abri 1 Timóteo. Semana passada começamos 1 Timóteo, capítulo 1, e a leitura do meu dia, uma das leituras, era precisamente 1 Timóteo no plano de leitura que estou a ler. Hoje foi precisamente 2 Timóteo. E quando eu li 2 Timóteo, e eu li o texto, era o capítulo 2, e eu li o nome. E foi quando esta manhã, rapidamente, eu voltei às minhas anotações e coloquei estes versículos. Eu nem tinha percebido que ele tinha ali, que tinha referido as mesmas pessoas na 2 Timóteo. Amados, não é coincidência. Deus está falando com a igreja. Deus está falando comigo, Deus está falando conosco. Não é coincidência, irmãos. Não é coincidência. Não há coincidência nas coisas de Deus. Vamos terminar com 1 Pedro 5, 8 e 9.
Eu vou ler para os irmãos, eu sei que os irmãos conhecem. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, antes de eu continuar a ler, ele quer devorar não é as suas finanças. Aliás, ele quis oferecer a Jesus o que não era dele, não é? Os bens todos. Ele não quer devorar a sua saúde. Ele não quer devorar a sua família no sentido dos laços familiares. Ele quer devorar a sua fé. Ele quer destruir quem você é. Ele quer destruir a obra que Cristo fez na sua vida. Esteja alerta e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele quer devorar a sua vida espiritual. Ele quer destruir quem você é em Cristo. O que fazer então? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Como é que você resiste ao diabo? Permanecendo firme na fé. Eu não inventei isto, irmãos, não é o método que eu lhes estou a dar, não é 3 passos para o sucesso. É a Bíblia que diz. Estou a ler o texto, 1 Pedro 5, 8 e 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Permaneça firme na fé. É assim que você resiste ao diabo. Tem gente aí saltando em cima do diabo, não é? Está preso, está amarrado, amarra aqui. Às vezes eu fico confuso, quero amarrar uma coisa, desamarra outra, eu não sei o que é que eles estão a fazer. Está amarrado. Aí vai desamarrar não sei o quê, rebenta a corrente da libertação, mas acabou de amarrar, agora já quer rebentar a corrente. Meu amado irmão, paremos de histórias absurdas, de ridículos. Você permanece firme na fé, é assim que você resiste ao diabo. Permaneça nas Escrituras, permaneça na palavra de Deus, permaneça firme, combatendo o bom combate, com uma consciência pura, santa diante do Senhor, lutando pela obra do Senhor. É assim que você permanece firme. Resiste ao diabo. Como? Permanecendo firme. Não inventando moda, não indo atrás de história, ficando firme nos princípios bíblicos. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só consigo. Para de pensar que, eu estou tão fraco, isso tudo me acontece a mim. Não! É com todos os crentes em todo o mundo, estão todos sofrendo pela mesma causa, mas todos são vitoriosos pelo mesmo Senhor. Esta é a verdade bíblica. Para de sentir pena de si próprio. Coitadinho de mim, estou tão fraquinho. Paremos com isso. Isso é coisa do mundo. De agora, que nem era do meu tempo, porque no meu tempo isso não existia. Resista ao diabo, permaneça firme na fé. Saiba que é igual com todos. Você não é exceção. Você foi chamado para combater o bom combate. Jesus é vitorioso. O Senhor, o reino de Deus está estabelecido. Sigamos com Cristo. Não se distraia. Não volte para a direita e para a esquerda. Não fique confuso com as obras deste mundo. O Senhor é maior que qualquer coisa. A nossa salvação ninguém a tira de nós. Não se distraia. Fica firme. Satanás está querendo derrubar. Satanás está querendo destruir a igreja. Inclusive aqui Satanás está interessado em nos destruir. Paremos com isso. Como? Resistindo. Como resistindo? Ficando firmes na fé. Estabelecidos na rocha que é Cristo. Pare de olhar ao seu redor. Olhe para Cristo. Volte para Ele. Seja você um exemplo a ser seguido como Paulo. Paulo permanecia firme na fé. Até com o outro que queria fazer que ele fez tantos males. Ele permaneceu firme. E o Senhor foi vitorioso. O Senhor foi glorificado e honrado na vida dele. E ele era um exemplo a ser seguido. Ele podia dizer: sede meus imitadores. O Senhor nos ajude a nós possamos dizer as mesmas coisas. Dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A honra e a glória sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor por isto mesmo. Amado Deus, Salvador nosso, Senhor dos céus e da terra,